Olá, pessoal. A aula de hoje, então, é sobre reações químicas. Então, vamos dar uma olhadinha, vamos dar uma estudada nas reações químicas. Vamos lá. As reações químicas, elas são transformações químicas ou fenômenos químicos. Eles estão presentes no nosso dia a dia, desde a cozinha, onde a gente tem o preparo dos alimentos, né, até dentro da digestão do alimento dentro do nosso organismo. Então, para você ter uma transformação, você vai ter um estado inicial com alguma coisa e um estado final com material transformado, né, ou seja, que reagiu, ok? Nós temos alguns exemplos aqui de reações químicas na cozinha, quando você tem um ovo que ele está cru e você frita, você cozinha, ele está se transformando de ovo frito em ovo cozido, ele não vai voltar, né, a ser o que ele era. Quando vocês estão vendo que o leite azedou, o processo de formação de uma coalhada, de uma manteiga, o processo de azedar o leite, por exemplo, é um processo de uma reação química. Tá? Quando a gente vê os fogos de artifício, a gente está enxergando transformações químicas acontecendo. E quando cada planta, né, respira, nós também temos transformações químicas acontecendo ali. Em 1774, o Lavoisier ele apresenta então a lei de conservação das massas. Ele, por meio de experimentos, né, em sistemas fechados, né, e com balanças bastante precisas para a época, né, ele faz experimentos e ele verifica, né, que a transformação acontece, mas a massa se mantém, né? Então ele diz que no interior de recipientes fechados a massa total não varia, qualquer que sejam as transformações que venham a acontecer. Então, se a gente conseguir fazer a queima de um carvão dentro de um recipiente fechado, não deixando escapar, né, o dióxido de carbono que se forma, a gente vai ver que se a gente usar 3 gramas de carvão e 8 gramas de oxigênio, né, a gente vai ter no final 11 gramas de gás carbônico. Tá? Então, essa é uma das ideias, né, que vem do princípio da conservação de massa. Né? Então, a reação acontece, mas as massas se mantêm. Então, reagentes vão ter a mesma massa quando a gente somar todas as massas do produto no final. Aí, não muito, né, distante da lei de Lavoisier, né, a gente tem a lei das proporções fixas ou constantes de Proust. O que o Proust ele percebe? Ele percebe que as proporções, né, se mantêm, né, numa mesma substância química. Então, se você tiver uma massa de oxigênio e a massa de hidrogênio, a proporção entre elas, dentro de um mesmo composto, ela vai ser mantida, né? Independente da massa que você tenha total. Mas a proporção de oxigênio e de hidrogênio na água é sempre a mesma. Então, se você tiver uma massa de 80 de oxigênio e uma massa de 10 de hidrogênio, a razão entre esses valores vai dar de 8. Mas se você tiver, em vez de 80 de oxigênio e 10 de hidrogênio, você tiver 16 de oxigênio e 2 de hidrogênio, a proporção ainda vai dar 8. Então, ele percebe que numa reação química, os materiais eles vão reagir em proporções específicas, com massas específicas. E aí, o que ele diz? Uma determinada substância composta é formada por substâncias mais simples, unidas sempre na mesma proporção em massa. Então, independente da quantidade de água que a gente tem, a gente sempre vai ter a mesma quantidade de oxigênio e de hidrogênio proporcionalmente, independente do oceano que você meça, a proporção entre o oxigênio e o hidrogênio vai ser sempre a mesma, ou seja, a gente sempre vai ter 2 átomos de hidrogênio, que pesam o peso de átomo de hidrogênio, e sempre um átomo de oxigênio, que pesa o peso de um átomo de oxigênio. E essas ideias que eles tiveram foram anteriores às ideias de Dalton. Olha só, em 1803, só em 1803, o Dalton vai fazer a ideia de proporções múltiplas, né? Então, ele tira a ideia, né, de que cada átomo tem o seu determinado peso, né? E ele faz essa dedução. Olha só, 2 de nitrogênio com 1 de oxigênio, o peso de nitrogênio é de 28 gramas e o de oxigênio é de 16 gramas.
Se a gente tiver uma outra espécie de óxido, a gente vai ter a mesma quantidade de nitrogênio, mas a quantidade de oxigênio aumenta, né? Dobrou. Então, você tem mais massa de oxigênio, né? Porque você tem uma nova espécie. E aí, o que ele fala? Quando dois elementos formam mais de um composto, as massas de um elemento nesse composto, que se combinam com massa fixa de outro elemento, estão entre si numa razão de números inteiros e pequenos. Então, ele encontra uma razão entre essas proporções, né? E sempre utilizando números inteiros, porque ele imagina que os átomos são indivisíveis. Dessa ideia, né, de que o átomo é indivisível, né? Então, com as ideias de Dalton, que ele vem com aquela ideia de um átomo é uma partícula extremamente pequena, que mantém sua identidade nas reações químicas, então ele vê que carbono continua sendo carbono, oxigênio continua sendo oxigênio, e hidrogênio seja hidrogênio. Então, esse é um dos postulados de Dalton, né? Então, a combinação desses elementos, né, é que vai formar as moléculas. Olha, um elemento é um tipo de matéria constituído por apenas uma espécie de átomo, cada átomo de uma certa espécie com a mesma propriedade. Assim, os átomos de um elemento têm a massa característica. Então, ele vê que o hidrogênio vai ter a massa de hidrogênio, o cloro vai ter massa de cloro. Um composto, ele chama, né, de uma combinação de dois ou mais elementos, né, mas sempre combinados em uma proporção fixa. Então, eu sempre vou ter no dióxido de carbono, um carbono e dois oxigênios. Tá? E uma reação química, ela vai ser reordenação dos átomos das substâncias reagentes, para que elas formem novas combinações químicas que são produto da reação. Então, ele chama, né, a reação química de um reordenamento de átomos, tá? Para poder formar um novo material que vai ser o produto. E aí ele vem com a ideia de que os átomos não se criam, eles não se destroem, eles não se dividem, né? Mas eles podem reagir, mesmo que seja necessário uma recombinação desses átomos, eles não vão se destruir. Essa é a ideia de Dalton. Então, a gente tem aqui os 4 postulados de Dalton, né? Então, para a gente estudar as reações químicas, é interessante a gente conhecer essas ideias aqui do Dalton. Do Dalton. O Dalton, ele tem a ideia de que uma reação química é então um reordenamento dos átomos. O carbono sozinho forma o carvão, o oxigênio sozinho um gás. Quando a gente usa carbono com oxigênio, a gente reordena esses átomos. Então, a gente tem 2 átomos unidos agora, né? Então, eles não foram destruídos, eles se uniram e formaram uma nova substância, que é, então, uma das ideias que o Dalton tem. Então, é um reordenamento dos átomos. As ideias do Dalton, elas vêm, né, então, antes, né, da descoberta de elétron, da descoberta de próton, de verificar que os elétrons ficam em níveis de energia separados, como é o modelo de Bohr. Então, para a gente estudar hoje as reações químicas, não basta só imaginar que é um reordenamento de átomos. A gente tem que conhecer o átomo e saber que ele é constituído de partes menores. Bom, pessoal, se a gente sabe que o átomo ele é divisível, ele não é igual o átomo que Dalton imaginou, né? Há mais de 200 anos, então a gente sabe que ele possui partículas como elétrons, prótons, né? E os nêutrons. Prótons e nêutrons no núcleo e os elétrons aqui em torno do átomo, né? Então a gente tem que levar em conta que numa reação química, o átomo ele vai reagir, então, de maneira que essas partes vão participar da reação química. Isso tem consequências, né? Então, o número atômico, o número de massa, o número de nêutrons, ele faz parte do átomo. Né? Quando a gente está olhando o elemento na tabela periódica, dependendo da tabela periódica, nós vamos ter aqui em cima a massa e aqui embaixo o Z, né? O número de prótons e aqui a massa que esse material ocupa. Tá? Em outras tabelas periódicas, a gente vai ter aqui, ó, nessa posição, o Z e aqui embaixo o número de massa. Então, vocês vão ter que olhar a legenda da tabela periódica de vocês para saber qual é o valor correto para ser utilizado nos exercícios que falam a respeito, né,
de distribuição eletrônica, por exemplo, ou nos exercícios que a gente precisa de fazer cálculos estequiométricos que se usam massas. Então, a gente tem que verificar qual é a legenda da tabela periódica de cada um de vocês. Bom, as reações químicas elas podem ser separadas, né, em pelo menos dois tipos. As normais, que acontecem com os elétrons nas eletrosferas, e as reações nucleares, né? Por exemplo, a formação de um novo elemento químico é uma reação nuclear. Quando você junta dois núcleos, né, você tem uma quantidade nova de prótons, então você tem uma reação nuclear. A maioria das reações que a gente estuda na graduação são reações normais, que a gente vai chamar de reações na eletrosfera, reações que não estão acontecendo entre os prótons, né? E sim reações que estão acontecendo aqui entre os elétrons. Então, o que nós vamos estudar aqui nessa disciplina são essas reações aqui. Bom, gente, uma reação química, né, ela tem uma representação gráfica, que é a equação química. Então, quando a gente monta uma equação química, a gente está fazendo uma representação do que está acontecendo. No primeiro membro da reação, nós vamos colocar os reagentes, né? Quem vai se transformar. E no segundo membro, nós vamos colocar os produtos, quem sofreu a transformação. Então, por exemplo, para o álcool etílico, para a combustão dele, né? Então, você tem aqui a fórmula do álcool etílico. Para que haja queima de alguma coisa, a gente precisa do combustível e o comburente, ou seja, quem vai fazer com que ele queime. Então, a gente precisa de oxigênio. Sem oxigênio, não vai ter combustão. Então, esses dois primeiros membros da reação são os reagentes. A gente sempre vai ter uma seta que vai mostrar o sentido para o qual a reação está caminhando. Se ela é uma seta com sentido único, quer dizer que a reação ela vai e não volta. Então, uma vez que você queimar o álcool etílico, ele vai se transformar em outro produto e ele não vai voltar a se transformar em álcool etílico e oxigênio. O segundo membro são os produtos, né? Os produtos que é gás carbônico e água. Então, quando você queima alguma coisa, você tem que ter dois reagentes, pelo menos. Quem vai pegar fogo e quem vai manter o fogo aceso, tá? E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai formar sempre gás carbônico e água. Em toda queima, forma gás carbônico e água, tá? Então, aqui nós temos os reagentes e aqui nós temos os produtos, tá? Ok? Reagentes, primeiro membro da equação. Produtos, segundo membro da equação. Se eu estiver fazendo a combustão do carvão puro, como eu falei para vocês, para queimar alguma coisa, a gente precisa de ter oxigênio, né? Então, para eu queimar o carvão, eu preciso de ter oxigênio. O sentido da reação é a seta que me mostra, né? A seta aqui está me mostrando o sentido da reação. O que eu vou formar quando eu queimo alguma coisa? Normalmente, eu vou formar, né? Se não tiver hidrogênio, eu não formo água. Né? Se tiver só carbono e oxigênio, então o que eu vou formar, olha só, é o dióxido de carbono. Tá? Então, eu tenho um carbono mais dois oxigênios formando o CO2. Então, aqui nós temos os reagentes, nesse primeiro membro, e no segundo membro a gente tem o produto. Nesse caso, é um único produto. Para a gente entender os componentes de uma equação química, a gente tem que ver que ela é muito simbólica, né? Então, ela tem todo um significado para cada coisa que tem lá. Tem a parte da equação química, né, que simboliza os elementos químicos, né? Então, a parte da equação química, né, parte química da equação, que mostra que a gente vai ter elementos isolados, por exemplo, o carbono sozinho, né? Substâncias simples, por exemplo, o oxigênio, o gás oxigênio, dois átomos de oxigênio. Uma substância composta, ou seja, você tem dois tipos de átomo, aqui um hidrogênio e um oxigênio, para formar água, então a água, uma substância composta. Então, essa é a parte química, né, da nossa representação simbólica de uma equação química. Existe a parte numérica, né, a parte numérica da equação química, que é o coeficiente e o índice. O coeficiente é o número grande que vem na frente da molécula ou do átomo, tá? Ele mostra, então, né, o que ele vai mostrar? Ele vai mostrar a quantidade
de moléculas ou átomos. Então, os números, eles vão mostrar a quantidade de moléculas ou de átomos de maneira distinta, né? No caso do coeficiente aqui da frente, ele mostra que tudo isso que está atrás se repete 2 vezes. Então, eu tenho, nesse caso ali, hidrogênios, eu tenho 4 hidrogênios. Oxigênios, eu tenho 2 oxigênios. No caso do índice, ele mostra que repete apenas quem está à sua esquerda, né? Então, esse número 2 aqui mostra que o hidrogênio que está à esquerda dele está sendo repetido, né, 2 vezes. Então, quer dizer que eu tenho 2 hidrogênios. Aqui a gente tem um enxofre, não tem número entre o enxofre e o oxigênio, isso quer dizer que é apenas um enxofre, né? Então, o próprio elemento representa a sua quantidade. E o oxigênio, né, ali está repetido 4 vezes. Né? Então, o coeficiente repete toda a molécula. E os índices repetem apenas os átomos dentro da molécula. Tá? Bom, vamos então agora para outra parte da equação. A parte que é 100% simbólica. Tudo aqui é simbólico, gente, mas uma parte que é realmente simbólica. Uma parte simbólica que mostra estado físico, tá? Estado físico de cada componente da equação química. E se ele estiver entre parênteses subscrito um S, a gente vai ter um sólido, alguns lugares não vai colocar o S subscrito, né? Então, a gente vai ter o estado físico sólido daquele composto. Se for um L, quer dizer que esse material ele é líquido. Se ele for a letra G, quer dizer que ele é gasoso, né? Se for aqui, quer dizer aquoso. Qual a diferença de aquoso para líquido? Né? O líquido é o estado líquido. O aquoso quer dizer que esse material foi dissolvido. Né? Quer dizer que ele foi dissolvido onde? Em água. Então, você dissolver em outro material que não água, você não vai colocar aqui. Né? Aqui só quando for material dissolvido em água ou diluído em água. Bom, a outra parte da equação é o V. O V mostra que esse material está no estado de vapor ou que formou um vapor. O outro símbolo é a letra C, que vocês podem encontrar para mostrar que foi formado um cristal ou que o material ele não é sólido, mas ele é um cristal lindo, perfeito, maravilhoso. Então, a gente pode especificar mais, né? Cada parte da equação pode ter um simbolismo. A outra parte simbólica, né, da equação química é a condição reacional. Então, se vocês encontrarem um lambda, quer dizer que essa reação acontece em presença de luz. Tá? Então, uma reação que depende de luz para acontecer, ela vai vir em cima da seta, né, um símbolo de lambda. Em cima da seta da reação, também vocês podem encontrar um delta. O delta vai representar o aquecimento, o calor que está sendo fornecido para que a reação aconteça. A eletricidade, às vezes, elas vêm na forma de um raiozinho, já vi isso, né? Algumas representações representando a eletricidade, né? Que a reação só acontece se tiver corrente elétrica, escrito eletri, né? Ou então um raiozinho. A outra coisa são os catalisadores. Aqui eu coloquei um exemplo, mas normalmente os catalisadores também vêm o elemento químico em cima da seta, porque ele participa da reação, mas ele não vai sofrer transformação, porque para ser um catalisador ele não pode sofrer uma reação, ele tem que, no final, ele tem que voltar a ser, né, o elemento inicial, né, que participou da reação. Outro jeito de colocar catalisador é escrever CAT. Então, se você não tem uma representação pelo óxido de magnésio, por exemplo, você tem um outro catalisador, você coloca CAT. Então, às vezes você não sabe quem é que está catalisando, então você coloca CAT de catalisador, né? E sempre em cima da seta de reação. Evidências reacionais vêm do lado do produto, tá? Então, próximo ao produto, a gente pode colocar alguns símbolos. Por exemplo, a seta para cima, ou essa seta diagonal para cima, que vai mostrar que aquele componente se formou e formou um gás, né? Que ele apareceu na forma de gás. Uma seta para baixo ou na diagonal para baixo pode ser a formação de um precipitado, ou seja, formou um sólido. Quando você uniu duas coisas, formou um sólido, você vai usar esses códigos aqui, esses símbolos, tá? Uma reação reversível.
Muitas vezes nos slides a gente não consegue encontrar, nas formatações do PowerPoint, do Word, a gente não consegue encontrar essas duas setas aqui, um para um lado, outro para o outro. Então, é muito comum a gente ver em alguns slides, em alguns, até alguns trabalhos, né? Quando a pessoa está com lá um pouco de pressa, não quer ficar procurando essas duas setas, é usar essa daqui, que mostra, né, que é uma reação reversível, que ela vai e volta com a mesma proporção, né? Tanto dos reagentes para os produtos, como dos produtos para os reagentes. A seta sozinha, ela mostra o sentido da reação. O tamanho da seta também mostra o sentido da reação. Se a seta tiver, se tiver duas setas, uma para a direita e uma para a esquerda, e a seta para a direita for maior, quer dizer que a reação preferencialmente vai seguir o sentido direito. Então, essa é toda a parte simbólica das reações químicas, né, para a gente compreender antes de estudar as reações químicas propriamente ditas. Nas equações químicas, são importantes essas informações que eu vou passar aqui para vocês. Os índices, ou seja, os números pequenos, subscritos, que estão escritos do lado, sempre do lado direito, né, do átomo, ele mostra a quantidade de vezes que esse átomo está se repetindo, né, dentro daquela molécula. Então, aqui a gente tem CO2. Isso quer dizer que eu tenho um carbono e 2 oxigênios. Aqui, CaCO3, quer dizer que eu tenho um cálcio, um carbono e 3 oxigênios. Isso daqui eu já vi alguns alunos esquecerem, né, de multiplicar por 3. Esse 3 aqui que está mostrando parênteses, quer dizer que tudo que está dentro do parênteses está multiplicado 3 vezes. Então, do lado de fora eu tenho um átomo de alumínio, do lado de dentro eu tenho 3 oxigênios e 3 hidrogênios. Então, eu tenho um oxigênio e um hidrogênio aqui, mas ele está repetido 3 vezes por conta desse número que está aqui do lado de fora. O mesmo vale para essa equação química aqui. O alumínio está repetido 2 vezes aqui. Já o SO4, ele está repetido 3 vezes, mas tudo que está aqui está repetido 3 vezes. Isso quer dizer que eu tenho 2 alumínios, 3 enxofres, né? 3 átomos de enxofre aqui, né? Então, eu tenho 3 átomos de enxofre, né? Por causa desse número aqui, que está mostrando que eu tenho 3 vezes esse número, então, 3 vezes cada enxofre. E aqui eu tenho, né? Então, 4 vezes 3, né? Então, 4 oxigênios vezes o 3 de fora. Então, no total, eu tenho 12 oxigênios. Então, vejam, é bastante oxigênio. Tudo isso tem que ser levado em conta quando a gente está estudando uma reação química e está estudando o equilíbrio dessas reações químicas por meio de balanceamento. Então, como eu falei para vocês no outro slide, os coeficientes eles vão repetir a molécula completa. Então, aqui, se eu tiver um 3 na frente de H2O, né, isso quer dizer que eu tenho 3 vezes tudo isso sendo repetido. 3 vezes o 2, que vão dar 6 hidrogênios, e 3 vezes o oxigênio aqui, ó, tem um só oxigênio, então ele sendo repetido 3 vezes. O bismuto, né, com o oxigênio aqui, sendo repetido, então, 4 vezes, porque eu tenho 2 vezes 2, que dá 4. 2 vezes 3, que dá 6. Aqui, o cobre está repetido 3 vezes. Tudo isso aqui está repetido 2 vezes, mais as 3 vezes que estão aqui na frente. Então, eu tenho 2 oxigênios, 2 hidrogênios, tudo isso multiplicado por 3 aqui. Então, eu tenho 6 oxigênios e 6 hidrogênios. Aqui eu tenho cálcio, né? 3 cálcios, então 4 vezes 3 já deu 12, né? Aqui eu tenho tudo isso repetido 2 vezes. Quer dizer que eu tenho 2 fosfatos repetidos por 4. 2 vezes 4, 8. E o oxigênio, né? Eu tenho 4 oxigênios aqui dentro, que está repetido 2 vezes, que já deu 8. Vezes, né? O 4 que está aqui na frente. Então, eu tenho 8 oxigênios vezes 4, então, no total, 8 vezes 4, né? 32 oxigênios. Como existe uma variedade grande de reações químicas, então, elas precisam ser classificadas. E aí, a gente precisa de alguns critérios, né, para se classificar, então, as reações químicas.
Então, o primeiro critério que a gente vai usar aqui, né, para classificar a reação química é a velocidade da reação. Existem reações que são rápidas e existem reações que são lentas. Então, a primeira reação que a gente tem aqui como exemplo é a reação de formação da ferrugem. Ela é uma reação considerada uma reação lenta. A reação de combustão, por exemplo, ela é considerada uma reação rápida, né? Então, rapidamente todo o material é queimado, né? E se transforma em outro componente, diferente da ferrugem que vai se formando ao longo do tempo. Então, quanto à velocidade, a gente tem as velocidades de reações lentas e velocidade de reações rápidas. Nós vamos ter reações que vão ser classificadas também quanto à liberação ou absorção de calor. Então, se uma reação ela libera calor, a gente vai chamar essa reação de exotérmica, né? Então, o processo de queima de alguma coisa é um processo que libera calor. Então, a combustão, por exemplo, do carvão, né, com oxigênio, vai liberar calor. Então, ela vai ser chamada de uma reação exotérmica. Então, a gente considera o calor como um produto também, por isso que a gente acrescenta ele aqui na conta. Mesmo que a gente não coloque na forma de calor, a gente pode colocar na forma de caloria, por exemplo, tá? As reações endotérmicas são aquelas que absorvem calor, que você vai ter que dar calor para que essa reação aconteça. Então, se você quer formar um monóxido de nitrogênio, a partir do gás N2 e do gás oxigênio, você vai ter que fornecer calor para que essas dois átomos, né, essas duas moléculas, na realidade, né, se unam para formar, então, essa terceira molécula aqui, né? A molécula do N2. Então, a gente vai ter dois tipos de reação. A exotérmica, que libera calor, exo, fora, né? Endo, quer dizer, dentro. Então, você vai ter que colocar calor nos reagentes para que se formem os produtos. As reações podem ser classificadas quanto à sua reversibilidade, ou seja, se essas reações conseguem se transformar os reagentes nos produtos e os produtos conseguem voltar a formar os reagentes. Então, as flechas, né, elas vão indicar o sentido, né, da reação. Aqui eu coloquei para vocês uma seta com duas pontas, mas a gente também pode utilizar essa outra seta aqui, olha. Essa, ai, vai apagar aqui o negócio aqui, ó. Essa seta aqui, ó, tá? Essa meia seta para um lado, meia seta para o outro, ela também pode mostrar a reversibilidade. A gente também vai encontrar isso daqui, olha, né? Em termos de reações, esse símbolo aqui, tá? Então, se a gente encontrar esse símbolo, quer dizer que essa reação é reversível, tá? Então, se esse símbolo não estiver presente, né? Se esse símbolo não estiver presente, a reação é irreversível. A reação acontece e não tem como os reagentes voltarem a formar os produtos. Desculpe, os produtos voltarem a formar os reagentes. Tá? Então, aqui, o seu reagente consegue se transformar em produto. E o seu produto consegue voltar, né, e se transformar em reagente. Aqui, nós temos os reagentes, e eles vão se transformar nesse produto, e esse produto não volta a formar os reagentes novamente. Vamos dar um exemplo, o exemplo da queima, né? Queima de alguma coisa, uma reação irreversível. Né? Também podemos, né, classificar quanto à variação do NOx dos elementos, né? O NOx quer dizer o número de oxidação, né, dos elementos. Então, se a reação for uma reação onde os dois elementos ganham e perdem elétrons, nós vamos chamar essa de uma reação de oxirredução ou uma reação de oxidação-redução, que é o termo mais correto, ok? Oxidação-redução, tá? O que está acontecendo? Uma espécie, né, que vai estar sofrendo oxidação, então eu vou colocar aqui semi-reação, vou enxergar um elemento de cada vez. Primeiro vou olhar o zinco, o que acontece com ele. O zinco sólido, né, ele vai se transformar de zinco zero sólido para zinco aquoso 2+. Né? Esse zinco aquoso, ele está perdendo, então, 2 elétrons. Então, como produto dessa reação, ele tem o zinco 2+, e os 2 elétrons que saíram da reação. A outra semi-reação é a reação de redução.
Então, você tem o cobre, por exemplo, ganhando 2 elétrons e formando o cobre zero. Né? Então, o número de oxidação do zinco variou de 0 para mais 2, quer dizer, ele perdeu elétrons. E o do cobre, né, que ele variou de 2 mais para 0, né? Então, quer dizer que ele reduziu a quantidade de cargas positivas em detrimento das quantidades de cargas negativas. Por isso que é interessante a gente entender o átomo, como ele é formado, né? Então, se a gente sabe que um átomo tem no seu núcleo, né, os prótons, né, e na eletrosfera elétrons, né, quando há um desequilíbrio entre a quantidade de positivo e negativo, né, você vai ter a espécie ou oxidada ou reduzida. Né? Então, se de repente você tem mais carga positiva no núcleo do que carga negativa circundante, quer dizer que esse elemento acabou de perder um elétron. Tá? Então, a quantidade de cargas positivas aumentou de 1. Tá? Agora, se por acaso esse elemento, né, ganha elétrons, a quantidade de elétrons está desequilibrada com a quantidade de prótons do núcleo. Então, quer dizer que esse elemento, né, tem uma carga negativa, ou seja, ele está com uma carga negativa a mais do que a quantidade de prótons que tem no núcleo. Aqui quer dizer que você tem um próton no núcleo a mais do que a quantidade de elétrons que está o circundando. Então, as reações também podem ser classificadas de acordo com essas modificações do átomo, né, que está ganhando ou perdendo elétrons. Então, se houver esse tipo de coisa acontecendo, a reação é uma reação de oxidação e de redução. Mas existem reações onde não vai acontecer isso, onde os elementos vão entrar e sair da reação com o mesmo número de oxidação. Então, vamos dar uma olhada aqui, ó, num dos exemplos que a gente tem aqui. O cálcio, ele tem aqui o NOx, né, de 2+, o oxigênio NOx de 2-. O carbono, aqui está com NOx de 4+, e o oxigênio tem NOx de 2-. A gente tem 2 oxigênios aqui, então, né, para equilibrar essa quantidade de carbonos. Quando a gente chega para esse lado, o cálcio continua tendo 2+, o carbono continua tendo 4+, e o oxigênio continua tendo carga de 2-. Tá? Então, se a gente observar a quantidade de cargas, não houve variação da quantidade de cargas, né? Porque ninguém perdeu elétron e ninguém ganhou elétron. Então, a gente tem reações sem oxidação e redução e reações com oxidação e redução. Nós também podemos classificar as reações químicas de acordo com a complexidade das substâncias envolvidas, com o tipo de reação química, né? Então, se essa reação química é uma reação de síntese ou de adição, o que está acontecendo? Duas espécies separadas se unem, né? São sintetizadas, ou seja, são adicionadas uma à outra, então elas são chamadas de essa é uma reação chamada de reação de síntese ou adição. A reação de síntese pode ser dividida em síntese total ou em síntese parcial. A reação de síntese total, a gente parte apenas das substâncias simples, por exemplo, carbono na forma de carvão e o oxigênio. Né? Juntando essas duas espécies, a gente vai formar o dióxido de carbono. A síntese parcial, né? É quando os reagentes eles já são compostos por, no mínimo, uma substância composta. Né? Então, aqui a gente tem duas substâncias compostas, olha, o cálcio e o oxigênio. Aqui, a água, hidrogênio e oxigênio, ou seja, não são substâncias sozinhas, né? Simples, né? Onde você só tem um tipo de elemento químico. Aqui você tem 2 tipos de elemento químico, e aí você junta essas duas espécies e forma uma terceira espécie, né? Então, essa é a síntese parcial e essa daqui é a síntese total. O outro tipo de reação é a reação que a gente chama de análise ou decomposição. Você tem uma substância, essa substância passa por algum tipo de processo e ela então é dividida em 2 outras substâncias ou várias outras, né? Então, a gente tem esse exemplo aqui, olha, do nitreto de sódio, né?
que quando passa por um choque, né, ele se divide e se separa, então, em nitrogênio e sódio sólido. Então, essa é a reação química que acontece, né, em alguns tipos de airbag, né? Então, quando há o choque, há a colisão, o nitreto, né, de sódio, ele se separa, se divide, formando o gás nitrogênio, que infla, então, as bolsas, né, do airbag. Bom, as reações de análise ou decomposição, elas podem ser, por exemplo, uma reação de pirólise, que é a decomposição pelo calor. Então, olha o símbolo aqui, esse delta vai em cima ou abaixo da seta, né, que mostra o sentido da reação. Então, essa é uma reação irreversível, né? A gente coloca esses compostos aqui, olha, o nitrato de cobre, né, se decompondo em óxido de cobre, óxido de nitrogênio e gás oxigênio. Então, essa reação aqui, ela acontece, né, decompondo esse primeiro elemento, né, essa primeira molécula aqui, o reagente, formando, então, 3 tipos diferentes de produtos, por conta do calor que está sendo submetido a essa reação. Nessa outra reação aqui, a decomposição, ela acontece pela luz. Então, a gente vai chamar de fotólise, de fóton, né? Então, esse lambda aqui em cima da setinha significa que para acontecer essa reação precisa de luz. E uma reação muito importante aqui é a decomposição da água oxigenada, né? A água oxigenada, então, em presença de luz, se decompõe em água e oxigênio. Por isso, os frascos de água oxigenada têm que ser frascos escuros, opacos, para que não haja, né, penetração da luz e a decomposição, então, em água e gás oxigênio. Tá? A outra reação de análise ou decomposição é a eletrólise. Né? Então, em cima aqui da seta, a gente tem elétron, né? Ou então tem esse raiozinho aqui em cima da seta, para mostrar que o material está sendo decomposto, né? Por eletrólise. Esse primeiro exemplo que a gente tem aqui é a água, né? A água, ela pode se decompor, né, quando você passa uma corrente elétrica, formando um gás hidrogênio e o gás oxigênio. O gás hidrogênio, ele é um gás que é utilizado, como eles chamam, de combustível limpo, porque quando ele é em contato com o oxigênio, ele volta a formar água, né? Então, a reação normal, né, ela é de formação de água, mas a reação inversa, né, precisa de eletricidade para fazer isso daqui acontecer. Então, normalmente a gente pega esse tipo de vidraria aqui, é uma vidraria que é conectada um lado no outro, né? E você coloca 2 eletrodos, um do lado de cá e outro do lado de cá. Então, um dos lados vai receber o gás hidrogênio, aí isso aqui tem uma válvula, fica fechado, como se fosse uma bureta, e a gente vai recolhendo o gás que vai sendo formado aqui em cima, né? O gás hidrogênio aqui em cima e do outro lado o gás oxigênio. Né? Então, a gente liga a eletricidade aqui e a reação começa a acontecer de decomposição, né, do gás da água, formando o gás hidrogênio e o gás oxigênio. Um outro tipo de reação, né, que varia, então, de acordo com a complexidade da substância envolvida, é a reação de deslocamento, de substituição, ou que a gente chama de simples troca. Então, vamos dar uma olhada. Aqui a gente tem uma substância simples com um único, né, elemento químico, e aqui a gente tem uma substância composta, X e Y, quer dizer, são 2 elementos diferentes. Esta substância composta, né, ela vai deixar de existir. O que vai acontecer? O Y vai se unir ao A e o X vai ficar sozinho. Tá? Então, essa é uma simples troca. A substância composta XY trocou, né, de parceiro aqui, né? Trocou de elemento químico. Então, agora ele está com a letra A aqui, que é um outro átomo. Tá? Um exemplo que a gente tem é esse daqui, olha, o ferro sólido em presença de sulfato de cobre aquoso, né? O que vai acontecer? O que vai acontecer é que o ferro, né, vai se unir ao sulfato, né, ou então vai ficar dissolvido em meio aquoso lá, né, junto com o sulfato, mas o cobre vai sair do estado aquoso e vai passar para o estado sólido, tá? Então, essa é uma reação fácil da gente observar. Olha que bonita essa reação, né? Então, o ferro junto com o sulfato de cobre formando o sulfato de ferro
e o cobre sólido. Não sei se vocês conseguem perceber, mas esse prego aqui de ferro, ele está recebendo em cima dele uma camadinha fina, avermelhada, que é cor característica do cobre. Tá? Então, essa é a reação que a gente está falando. É uma reação de simples troca. O ferro, né, troca, né, que está sozinho, pega o sulfato para ele, e o cobre, que estava com o sulfato, né, trocado pelo ferro. Então, o cobre agora fica sozinho na forma sólida. Então, a gente chama essa reação de simples troca. Aqui a gente tem um outro tipo de reação, que é a reação que a gente chama de dupla troca ou de substituição. Né? Então, uma substância composta AB e uma substância composta XY. Então, agora a gente não tem substâncias simples mais, então a gente só tem substâncias compostas, com elementos diferentes. Tá? O que vai acontecer? O A está com o B. Então, nos reagentes, o A vai ficar com o Y e o B vai ficar com o X. Vamos prestar atenção numa coisa importante. Na frente das moléculas sempre fica a parte positiva da molécula, ok? Então, aqui a gente sempre fica com a parte positiva. E do lado de cá, a gente sempre fica com a parte negativa. A mesma coisa vale para o segundo caso. Aqui sempre a parte positiva e aqui é sempre a parte negativa. Então, a parte positiva vai ficar com a parte negativa da outra espécie. Então, o cátion fica com o ânion da outra espécie. E aqui, o cátion fica com o ânion da outra espécie. Então, há uma troca, né? Uma troca de cátions e ânions. Então, agora, a parte positiva está com o Y, e nesse caso, a parte positiva está com o B. Tá? Vamos dar uma olhadinha num exemplo? Um exemplo que a gente tem, né, é aqui, né, o nitrato de prata. Então, a prata é a parte positiva, o nitrato é a parte negativa. Cloreto de potássio, né, o potássio é a parte positiva, o cloreto é a parte negativa. Então, eles trocam entre eles os elementos químicos. O cloreto fica com a prata e o potássio fica com o nitrato. Essa reação é uma reação que acontece com formação de sólido, né? Então, que a gente vai enxergar isso aqui, olha, né? Uma vez que você coloque cloreto de prata, por exemplo, pingando em cima, desculpe, cloreto de potássio pingando em cima de uma solução de nitrato de prata, né? O que vai formar, então, é o cloreto de prata esbranquiçado aqui. Então, esse S de sólido é para mostrar que está formando esse sólido esbranquiçado aqui, que é o cloreto de prata. Bom, o que nós vimos, então? Nós vimos que existem vários tipos de classificação, né, de reações químicas, e uma não exclui a outra mutuamente. Tá? Então, os tipos de classificação diferentes podem ser empregados para o mesmo tipo de reação. Vamos dar um exemplo aqui, olha. Essa reação é o carbono mais o oxigênio formando o CO. Se vocês observarem, então, você tinha duas espécies, elas se uniram, então isso aqui é uma síntese, tá? Então, essa é uma reação de síntese. Quando você está fazendo isso daqui, você está queimando algo. Então, é uma reação que vai liberar calor, ou seja, é uma reação também exotérmica. E é uma reação que acontece rapidamente. Bom, não tem como o CO2 voltar, né, espontaneamente, né, a ser O2 e carvão, né? Então, essa é uma reação também chamada de irreversível. Então, nós podemos classificar todas as reações com todos os tipos de classificação. Se ela é exotérmica, se ela é rápida, se ela é irreversível, se ela é de oxidação e redução e se ela é de síntese. Tá? Então, todas essas classificações são para essa única reação. Então, nós podemos pegar todas as reações e observar esse tipo de coisa acontecendo. Por exemplo, numa reação de queima, você sempre vai acabar formando CO2, né? Então, se você tem oxigênio e mais uma espécie que tenha carbono, e no final você tem CO2, então você está fazendo uma queima. Então, uma reação exotérmica. Vai ser também rápida. Se você está queimando alguma coisa, vai ser rápido. Né? Você não consegue voltar a fazer o papel virar papel depois que você queimou. Então, é uma reação irreversível. Também é uma reação de oxidação e redução, porque aqui o carbono tem estado de oxidação 0 e o oxigênio tem estado de oxidação -2. Aqui, né,
a gente tem o oxigênio continuando, né, com um valor de -2, mas o carbono passa, então, aqui ter mais 2, né, mais 2 não, desculpa, mais 4 de estado de oxidação, tá? Bom, então aqui tem um resumão, né, das classificações das reações químicas, tá? Quanto à velocidade, se é lenta, se é rápida, reversibilidade, se é reversível ou irreversível, quanto ao calor, se é endotérmica, se é exotérmica, né? Se ela vai receber calor ou se ela vai liberar calor. Uma coisa que eu não falei lá nos slides foi que quando você tem uma liberação de calor, né, você tem um sinal, né, que a gente vai chamar de ΔH aqui, que é o nosso calor, a nossa caloria, o valor vai ser negativo. E quando houver liberação de calor. E quando houver absorção de calor, para que a reação aconteça, então você tem que colocar aqui um sinal positivo na liberação de calor. Então, as calorias aqui são calorias que têm que ser absorvidas para a reação acontecer. E aqui tem que ser calorias liberadas durante a reação, tá? Aqui também a gente tem a oxidação, então com oxidação, redução, sem oxidação, redução, né? E aqui contra a complexidade das reações químicas. Então a gente tem um resumão de toda a nossa aula aqui nesse slide. Bom, pessoal, eu aproveitei muito da nossa aula aqui de algumas aulas que já estavam prontas na internet, né? Algumas delas são aulas do governo estadual de Pernambuco, né? Aulas que são dadas para os alunos de ensino médio, então a gente tem referências bibliográficas aqui de livros do ensino médio, ok? Tá? Então, porque isso daqui é uma revisão das coisas que eu esperava que vocês já conhecessem a respeito de reações químicas lá do ensino médio. Então, como alguns de vocês podem não ter visto, não ter chegado até esse ponto aqui, então eu fiz essa revisão para a gente conseguir na próxima aula começar a fazer as reações de balanceamento, né, das equações, ok? Então, agradeço aí aos professores que disponibilizaram seus materiais na internet, né? E que eu utilizei esses materiais então na minha aula. Bom, pessoal, então, para fazer a classificação, né, das substâncias, eu deveria fornecer dados, como, por exemplo, liberação de calor ou não, né? Então, a gente vai restringir o nosso exercício, né, a verificar a complexidade das substâncias envolvidas, tá? Que é dizer se é síntese, se é adição, se é uma reação de simples troca, se é uma reação de dupla troca, ok? Então, eu quero que vocês observem essas reações e classifiquem essas reações para a nossa aula. Caso vocês consigam fazer outras classificações, a gente também pode corrigir isso durante a aula, ok? Então, fica a critério de vocês. Então, eu vou me despedindo de vocês por aqui, né? Então, até a nossa próxima aula.